Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara Federal, Arthur Lira, devem discutir amanhã um projeto importante, pessoal, atenção, que define regras para as emendas parlamentares. Tá bom, vamos falar de emendas parlamentares. O encontro acontece com o relator do orçamento no Congresso, que é o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Foi deputado estadual comigo, eu em São Paulo, ele na Bahia. Eles tentam costurar um texto consensual de comum acordo com o governo para apresentar uma proposta que dê mais transparência às emendas. Os repasses estão suspensos por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Vamos lá. Henrique Kriegner. Emenda parlamentar é dinheiro público. Dinheiro público destinado à finalidade pública. Como é que um dinheiro público encaminhado por uma autoridade pública a outra autoridade pública com uma finalidade pública de realização de uma obra pública pode não ter transparência? Como é que o princípio da publicidade, que está no artigo 37 da Constituição Federal, pode ser ignorado numa emenda PIX que você não sabe para onde vai? Ou numa emenda de comissão que você não sabe quem enviou? E a gente sabe que normalmente algumas dessas emendas trazem problemas. Será que virá mais transparência ou só virá transparência porque estão suspensas as transferências? Olha, Capês, difícil de acreditar que a gente vai ter uma transparência realmente efetiva nesse cenário. Tem havido muita pressão, mas eu diria que é mais possível ter o que eles chamam de uma transparência meio leitosa, assim, que você não vê 100% do que está acontecendo. É triste esse cenário, é o legislativo brincando. As emendas, apesar de cumprirem um papel importante, às vezes parece que é o legislativo brincando de executivo, né? Porque trazem ali esse caráter muito mais relacionado ao poder executivo que cai na mão dos parlamentares. Viram moeda de troca na época da eleição, se tornam também moeda de sustentação partidária, de sustentação política. Não mais o político, o mandatário, se pauta pelo seu discurso, pelo seu projeto, pelas suas causas, mas consegue apoio de acordo com as emendas que ele destina. É triste a gente ver que, inclusive, também é utilizado por uma maneira de corrupção. A gente sabe que funciona dessa maneira, o deputado às vezes manda uma emenda para determinado projeto e ele recebe de volta a comissão aí por diferentes meios. Deputados, isso é o cashback das emendas vindo da esquerda e vindo da direita. Isso não é uma prática de só um dos lados aí do Congresso. E às vezes com as duas mãos também. E às vezes com as duas mãos e dois pés entrando nesse negócio. Pouco fica mesmo por projeto ou para ambulância que foi comprada ali pelo deputado, pelo o senador ou mesmo às vezes o vereador. Esse cenário a gente vê pouca mudança por parte do Congresso, de realmente pouca vontade por parte do Congresso de fazer uma mudança. A gente tem visto as pessoas entendendo um pouco mais sobre o que acontece com as emendas, a conscientização está se formando, mas ainda são poucos os parlamentares que têm se levantado para poder ir contra. Até porque existe ali um jogo muito delicado. Diga-se de passagem aqui, aqueles que estão negociando com o Supremo quais devem ser as mudanças são também partes aí do grupo político que sustenta muito do seu apoio com base nas emendas. Então a expectativa de ter uma mudança efetiva, Capês, é muito baixa. Meu querido Sérgio Zagarino, o que é isso? Emenda parlamentar. Agora o parlamentar ele vira administrador, né? O juiz vira legislador e o chefe do executivo fica entre os dois, tentando refém dos dois. Como é que você vê essa questão? Emenda parlamentar secreta, dar mais transparência? Como é que se pode dar mais transparência? Ou você dá transparência ou não dá transparência? O que é mais transparência? Não é nada, né, Capês? Para começar, emenda parlamentar é uma aberração jurídica que foi criada pelos próprios parlamentares para eles conseguirem morder um pedaço do orçamento. Só que para eles fazerem isso, eles deveriam ser candidatos ao executivo. E é esse motivo claro e simples que eu sou completamente contra a existência
de qualquer tipo de emenda parlamentar, e não importa em qual esfera nós estejamos falando, seja a esfera municipal, com vereadores, estadual ou até mesmo no governo federal. Emenda não deveria existir, ponto. Agora, existe. Como é que a gente se adequa a essa realidade? Se ela existe, ela tem que ser 100% transparente. Não dá para você ser 77% transparente e os outros 33%, sei lá, deixa para lá. É aquela história do orçamento secreto, que ficou aquela discussão, mas ele era secreto? Era. Não tinha transparência adequada. Para piorar, lá no Congresso existe emenda de bancada, emenda de líder do governo, emenda individual de cada parlamentar. É emenda uma atrás da outra. Tudo para eles conseguirem se aproveitar do orçamento. Então, se você que está em casa está assistindo, crie o seu juízo de valor em relação ao término, que acabe as emendas. Sabe, só quando vai acabar? Você sabe quando vai acabar? O dia que a gente conseguir eleger parlamentares que tenham de forma muito clara esse discurso, que é contrário às emendas, o que é muito difícil, porque eles são os maiores beneficiados, não é mesmo? Então, fica uma situação muito difícil. Está pedindo milagre, né, Sérgio? Muito bem. Eu queria ouvir o nosso querido Emerson Tawil, que disse que o Sérgio está pedindo milagre. Por que ele está pedindo milagre? O milagre não veio debater hoje aqui, ele outro dia que o Zé Milagre. O milagre porque, de acordo com o cenário político que a gente vive, cada vez mais é desestimulador. Cada vez mais a gente fica descrente. Lógico, a fé tem que ser mantida. É bem verdade. Mas o que me aflige, Capês, na verdade, é esse conflito. Toda vez que há um conflito dentro do Congresso Nacional, me preocupa muito, porque o balcão de negócio são moedas de troca, né? São interesses ali pessoais e que acabam tendo uma benemerência e aí, consequentemente, pode se revelar também até em emendas. As emendas, como disse, é uma moeda de troca em que o parlamentar, muitas das vezes, tem que contemplar a cidade pela qual ele tem uma ligação, que ele tem um número de votos e tudo mais, e é preocupante, principalmente essa invasão de esferas, quando o judiciário acaba invadindo a esfera do legislativo e vice-versa, isso também é preocupante. Esse conflito sempre resulta em prejuízo, e prejuízo dado sempre à coletividade, que é o povo. O povo não consegue ter esse discernimento, infelizmente. Né? Quanto mais conflito, parece que é legal, mas não é. Ele é muito mais... É uma desídia muito grande. Isso aí preocupa, porque olha o tamanho das emendas que são contempladas e ainda querem colocar de uma forma velada, né? Secreta, escondida, para não dizer outra coisa, são sinônimos. E aí muitos dizem assim, vamos falar assim, puxa vida, seria tão importante colocarem as cópias nos parlamentares, né? Seria talvez uma coisa muito bacana, se incentivam tanto colocar nos policiais militares, que isso traz uma transparência muito melhor, que representam o Estado, e isso seria até uma sugestão aí para que pudesse ser colocado em prática, porque infelizmente o país, as emendas nada mais são do que reverberam em colcha de retalho que a gente acaba vendo constantemente e infelizmente a credibilidade vem caindo paulatinamente. Uhum. Ô, meu querido Guilherme Mendes, você tem a Constituição Federal, artigo 2º, diz que os poderes da República, Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si. Quando um poder invade a seara do outro e o outro reage tentando retirar poderes constitucionais que esse tem, você já não tem harmonia nem independência. Nesse caso específico, acredito que o Poder Judiciário tem o dever até de suspender emendas que não tenham publicidade, que não tenham transparência. Mas isso não está contribuindo, está dentro de um clima de acirramento cada vez maior. Você disse aí da polarização, do sim ou não, do ambiente que existe hoje, quando você comentou a eleição Trump-Câmara. Você acha que isso também está contaminando, de maneira geral, as instituições em todo o mundo? Capês, sem dúvida, e até porque há uma certa narrativa de desconstrução das instituições políticas postas. Há um questionamento dos organismos bilaterais, a ONU é hoje em dia questionada, a Organização Mundial da Saúde foi questionada, a organização do poder, como hoje se coloca, por grande parte da população, é questionada. Muitas das pessoas declaram livremente não acreditar na democracia como o melhor sistema de governo, o melhor sistema para uma sociedade se organizar. Isso vem fruto daquilo que eu coloquei lá atrás no comentário anterior, dessa polarização e dessa falta de ambiente possível de diálogo. Vamos deixar bem claro que emenda parlamentar é sim uma política pública. O deputado, o senador, ou aqui no caso municipal, o vereador, que tem a prerrogativa de destinar uma emenda, muitas vezes essa emenda ela é legítima, porque ele conhece de uma forma mais detalhista
às necessidades daquele local, normalmente a sua base eleitoral. Não há nenhuma imoralidade nisso. A imoralidade surge quando essa emenda não é transparente ou quando se perde a dose do remédio, que é o que vem acontecendo. O governo federal, aqui nós estamos falando do caso de Brasília, vem gastando muito, ou seja, dando uma parcela muito grande do seu orçamento para que os parlamentares, sem nenhum tipo de demonstração clara e objetiva, sobretudo da finalidade, digam aonde estão mandando esse dinheiro. Aí é um problema e não só por isso o judiciário se viu no dever de intervir e tentar moralizar um pouco essa situação. Sem dúvida, a gente vive um ambiente de desarmonia, mas a harmonia é uma construção, faz parte dos pesos e contrapesos. Muitas vezes se tem uma atitude mais dura, como essa do judiciário, de paralisar para provocar o debate, provocar a discussão. A reunião que houve no Supremo Tribunal Federal para debater o tema, no meu ponto de vista, não deveria ter sido feita pelo Judiciário. Eu acho que foi uma reunião imprópria, mas a ideia é sim muito boa. Vamos sentar Legislativo, Executivo e Judiciário e construir uma solução que entregue à sociedade aquilo que ela quer: transparência, objetividade e, sobretudo, efetividade. O recurso vai sair daqui de Brasília, vai chegar lá na ponta no Ceará, no interior de São Paulo, no fundo do Rio Grande do Sul, e ele vai, de fato, entregar aquilo que o parlamentar quis resolver, vai resolver um problema, vai solucionar uma pendência. É isso que o cidadão quer saber. Se esse mecanismo não for possível que esse mecanismo seja construído, aí sim tem que fazer como o Judiciário fez: para tudo até construir um modelo que de fato fique em pé. Ô Guilherme, teu discurso é muito bonito, só que na prática o cidadão que está nos assistindo, ele está de saco bem cheio de ver essas supostas emendas sendo desviadas, essas supostas emendas nunca chegando na ponta. A emenda tem que acabar. Montesquieu, se estivesse vivo, estaria de cabelo em pé ouvindo esse teu discurso, porque é descolado da realidade. Pode até ser que, olha, emendas poderiam ser bonitas, mas não é, tem que acabar. Não, mas emenda não é bonita, Sérgio, ela não tem entrega. Esse tipo se o de deputado... discurso que a gente tem que evitar. Porque Guilherme, a gente pelo não pode, contrário. a gente não pode acabar com o Instituto só porque ele está sendo mal utilizado. Não. O Instituto é bom. Não é bom. Ninguém conhece melhor uma localidade do que o candidato que sai dali. Não por acaso, muitos países adotam o voto distrital. Qual é a ideia? Aquele que está ali num pequeno território, conhece em detalhes os problemas daquela região, vai ser eleito e representar aquele pedaço de terra no parlamento. É contrário à democracia, Guilherme. Não é não, porque sim, o deputado ele foi eleito. O deputado foi eleito, ele é um representante legal da população. E ele conhece em detalhes mais do que qualquer ministro, mais do que qualquer secretário, que muitas vezes nem sequer do Estado é. Então, é importante que você dê um espaço, ainda que pequeno, para que o deputado indique e destine verbas para solucionar problemas que muitas vezes só ele conhece. Não, vamos mudar de assunto. Capês, deixa eu só perguntar para o Guilherme se ele viu a interferência na democracia das prefeituras que teve praticamente 100% de reeleição dos atuais governos de acordo com a quantidade de emenda que é enviada. Emenda parlamentar é contrária à democracia. Quem está fora do governo não consegue ganhar a eleição por causa das emendas de deputados que ficam ali molhando as prefeituras que estão sem orçamento, que depende desse tipo de emenda. O que o Guilherme está falando aqui, de novo, é um discurso descolado da realidade. A emenda tem que acabar. Se você pegar como exemplo aqui a capital, a gente teve uma renovação dos quadros da Câmara Municipal muito superior a eleições anteriores. Os dados não confirmam isso que você está falando. Como não? O legislativo foi sim oxigenado. Foi sim oxigenado. E se de fato as emendas fossem tão decisivas para o eleitor, você não teria renovação nas câmaras. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. A exemplo da maior Câmara do Brasil, a Câmara de São Paulo, você tem uma renovação da ordem de 40%. Não é pouco. Isso nunca aconteceu na história. Então, acho que o problema não está em você limitar ou estipar as emendas. Está sim em regulá-las e deixá-las mais transparentes. Não há problema nenhum nisso. Guilherme, está pegando um gancho aqui. O Sérgio falou uma coisa muito, muito bacana, até que dentro aqui da conversa de padaria, e aqui na bancada a gente sempre consegue as soluções mais perfeitas. Mas ele tocou num ponto, para mim, nevrálgico e muito importante, que é: ninguém consegue fazer nada se alguém permita. E onde está o povo que não reivindica? Onde está o povo que faz esse permissionismo demasiado? A culpa, e aí me insiro dentro desse contexto, a culpa é nossa. Porque se nós somos detentor, né, o poder emana do povo. Se nós somos detentor desse poder, esse poder subjetivo, do meu ponto de vista,
É onde está o povo que não reivindica, o povo não pleiteia, o povo não faz as mudanças que devem acontecer, porque as coisas são claras, a gente percebe isso no noticiário. Então aqui eu faço a minha culpa e me insiro também dentro desse contexto, porque a culpa maior é nossa que permitimos uma minoria tocar o país da maneira como vem tocando e nós que somos maioria ficarmos aqui só em narrativas, sem uma atividade prática aqui para que a gente possa reivindicar. Enquanto isso, o senador Márcio Bittar, do União Brasil, protocolou a proposta que proíbe ministros do Supremo Tribunal Federal atuarem no Tribunal Superior Eleitoral. A PEC já conseguiu a assinatura de 27 congressistas, o necessário para tramitar no Senado. A medida propõe que vagas do TSE destinadas a ministros do Supremo sejam substituídas por indicações de juízes feitas pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. A justificativa da PEC é que ministros do STF não julguem na corte os mesmos casos que já podem ter passado por eles no TSE. Muito bem. Meu querido Henrique Kriegner, como você acha que vai tramitar? A emenda constitucional tem que ser aprovada no Senado, depois na Câmara, em cada uma das casas em 2 turnos de votação por 3/5 do voto dos parlamentares. Não é fácil, mas é mais uma demonstração de insatisfação do Poder Legislativo com o Supremo Tribunal Federal. Tem sido constantes esses projetos, ora na Câmara, ora no Senado Federal. Há um clima realmente de desarmonia e os poderes estão batendo cabeça uns contra os outros. Isso nunca ocorreu desta maneira e nesta intensidade, Henrique Kriegner. E vai aumentar, viu, Capês? O Congresso não tem feito isso de graça. Isso reflete aí uma insatisfação popular. As pessoas estão cansadas de ver tantos mandos e desmandos do STF e também essa presença absoluta em todas as coisas que são decisivas para o país. Essa PEC que foi proposta, ela fala que a proposta aí de alteração é que ao invés de serem nomeados ou indicados por membros da Suprema Corte, sejam 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, também tenham ali outros 2 que seriam juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, 2 juízes nomeados pelo presidente da República dentre 6 advogados indicados pelo Tribunal de Justiça e sendo 1 juiz do Tribunal Regional Federal. Então, essas são as indicações aí, a proposta de alteração por conta dessa PEC. É bem-vinda justamente porque diminui e dilui um pouco da interferência e do poder da Suprema Corte nesse sentido. Agora, a única coisa que me preocupa é que nas vagas que seriam indicadas pelo Congresso ou mesmo até pelo presidente, a gente não tem uma lista de critérios muito mais clara e específica. E esse é o grande risco, que a gente possa então ter uma interferência política naquilo que deveria ser uma decisão 100% estritamente técnica. Ou seja, indicar pessoas para ocuparem essa posição que não tenham uma devida trajetória na justiça eleitoral, que um conhecimento realmente de destaque aí na legislação eleitoral brasileira é um perigo. E isso pode acontecer. Eu não confio no Congresso mais do que eu confio no Supremo Tribunal Federal e o nível de confiança nos 2 é baixo. O que eu preciso, que acredito seria a melhor proposta, é que nós tivéssemos critérios claros, explícitos ali nessa PEC, para que não houvesse interferência política em nenhum dos casos. Sérgio Zagarino. Bom, no TSE, atualmente nós temos 7 magistrados, sendo que 3 são do STF. Outros 2 são indicados pelo próprio STF. Ou seja, o STF, ele forma a maioria no TSE. Vamos pegar o caso aqui da inexigibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Bolsonaro foi declarado inexigível em razão ali daquela reunião com embaixadores. Tornaram o cara proibido de disputar a eleição nos próximos 8 anos porque ele fez uma reunião com embaixadores. Bom, até então, a justiça pode dar uma decisão e você tem o direito de recorrer. Só que ele foi condenado no TSE. E aí eu pergunto para você, como é que ele vai recorrer da decisão do TSE para o STF, que ali está composto pelos mesmos membros integrantes que proferiram a decisão do TSE? Ou ainda, por membros que indicaram
o que formou a maioria ali, que são os outros 2 advogados. É impossível. Então, esse formato atual do TSE, mais uma vez, ele é contrário ao Estado Democrático de Direito. Essa PEC, se tudo caminhar corretamente, em que pese o Capês tenha pontuado, essa falta de harmonia, ela é uma PEC extremamente necessária para atender os anseios de uma democracia. Não dá para uma pessoa ser julgada numa instância superior e depois, na instância máxima, que é a defensora da nossa Constituição, que é o STF, ser julgada pelos mesmos membros. Então, eu acredito que essa PEC deve sim tramitar lá no Congresso e, se tudo caminhar, ser aprovada. Isso não é uma afronta ao Poder Judiciário. Na verdade, isso é uma correção técnica que deve ser feita para a composição ali do TSE. Emerson Tawil. O princípio republicano vai contra a concentração de poderes em uma única autoridade ou um grupo de autoridades. Com isso aí, haveria uma pulverização maior da dispersão do poder, o que garantiria um maior equilíbrio? Você vai acabar dificultando, de certa forma, aquele cruzamento de dados, informações, né, que possa fazer uma composição ali muito mais retilínea do que atualmente. Então, você acaba dificultando a possibilidade de um alinhamento de um único nome. Eu acho que vem, sim, um fator positivo isso, sem contar que, na verdade, essa PEC tem muito mais a conotação de uma retaliação homeopática, né, podemos dizer assim, porque é importante criar camadas de assuntos problemáticos para que você possa minar o outro lado em contrapartida, como você vem sofrendo também retaliações na mesma proporção. Então, ela tem um cunho muito mais, do meu ponto de vista, de retaliação do que propriamente efetivo para que isso seja colocado em prática. São 3 indicados do STF, como disse o próprio Sérgio, são 2 do STJ e os outros 2 que seriam advogados ali indicados pelo STF. Então, consequentemente, aquela indicação você acaba tendo uma familiaridade por conta até não que isso seja uma regra, mas você acaba tendo um vínculo muito maior com aquele que indicou, você acaba tendo um estreitamento de amizade e isso pode, sim, direcionar e conotar nas decisões, influenciar diretamente, como a gente tem visto em alguns casos. E você traz também a flexibilidade do julgador, né? Quando você já tem uma pessoa que lhe julgou, você vai julgar novamente na instância superior, você sabe que aquilo muito provavelmente está fadado a dar errado. E eu acho que isso vem num momento oportuno em que você cria um leque muito maior de possibilidade de indicações. O conflito também passa a ser maior, até por conta, parece que a indicação é uma lista tríplice, né? Para que os 2 últimos sejam indicados pelo Congresso Nacional.